Que neste momento nós possamos ir de encontro à nossa luz maior, a centelha divina que herdamos do Criador, essa centelha que ilumina o nosso espírito. Que nós possamos, neste momento de intimidade com nós mesmos, ir de encontro ao nosso anjo guardião e aos nossos mentores, e utilizando dos recursos sagrados da prece, entrar em comunhão com o Cristo Jesus. Que o propósito maior do Evangelho em nossa casa não seja somente o trabalho de limpeza, de harmonização, de renovação do campo vibracional do interior de nosso lar, mas que nestes momentos de oração nós possamos buscar nos recursos do Evangelho a oportunidade de transformação interior de nós mesmos. Na oportunidade, agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos e pelas bênçãos de estarmos em comunhão com a espiritualidade celestial para a celebração de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, que as energias transmutadas para nós e para nossa família seja o bálsamo de alívio de todas as nossas aflições, o remédio curativo para todas as nossas dores. Que o passe renove as nossas forças para prosseguirmos a jornada em comunhão com Cristo Jesus, trabalhando pela evolução do nosso espírito. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as bênçãos do Cristo Jesus através de toda essa espiritualidade maior e que ela se transforme no remédio, no bálsamo e no alimento que o nosso corpo e o nosso espírito precisa para se manter alimentado e nutrido de toda a luz divina. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 143. Não tiranizes. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E através desta epístola de Marcos, Emmanuel constitui a mensagem, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos, que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversão dele diferia
de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Uma mensagem muito significativa para todos aqueles que se julgam conhecedores do Evangelho de Jesus, que se colocam na condição de pregadores, que lotam as instituições religiosas com o objetivo de levar o conhecimento da palavra. E o que Emmanuel está trazendo para nós, através desta parábola de Marcos, é de que nós busquemos, através das exposições evangélicas, o sentido real e sublime de levar a palavra que cura, que consola e que alimenta. E muitas vezes, envolvidos pelo orgulho, pela vaidade, muitos pregadores se perdem em suas exposições evangélicas, porque são extremamente impositivos diante das palavras do Evangelho. Esqueceram de utilizar os exemplos do Cristo Jesus, que sempre, de maneira simples e singela, levava o conhecimento para todos, respeitando a capacidade intelectual de compreensão de cada um. Por isso, evangelizou o mundo através das parábolas, ensinando as pessoas o verdadeiro significado da vida maior através das parábolas. Porque as parábolas alcançavam a cada um, respeitando o nível intelectual, respeitando a idade espiritual de cada um. As parábolas do Cristo Jesus, até hoje, carregada de simplicidade, de amor, é para todos. Nesta mensagem, Emmanuel nos convida a refletir, a deixar de lado o azedume, a colocação de palavras difíceis, mas que nós possamos refletir muito, utilizar palavras doces, que traz para os nossos irmãos a leveza da alma, para que sintam-se cada vez mais acolhidos, confortados, envolvidos, quando procuram qualquer segmento religioso, a fim de se alimentar do verdadeiro pão da vida. E que nós possamos, através dessa mensagem, refletir também sobre, muitas vezes, como é que a gente vem se comportando dentro da nossa casa, com a nossa família. Será que nós estamos sendo também tiranos domésticos, de maneira impositiva, fazendo com que o outro abrace as nossas verdades, as nossas ideias? Sim, porque na nossa casa somos uma comunhão, mas que cada um está no seu tempo,
para a compreensão daquilo que nós colocamos. Não que a gente vá se comunicar com a nossa família utilizando das parábolas, mas que nós possamos ter compreensão da idade espiritual de cada um. Porque nós temos as nossas peculiaridades. E é preciso muitas vezes que haja compreensão com as diferenças, para que haja paz, para que haja harmonia. E assim é no campo do trabalho, assim é no nosso convívio diário com a coletividade. Quando a comunicação se faz simples, de maneira clara, nós estamos proporcionando a capacidade de comunicação para que o outro nos compreenda. E estamos também, através dessa interação, alcançando a capacidade de compreensão com o outro. Porque na esteira da vida, todos nós somos seres inacabados, somos seres que estamos em processo contínuo de trabalho para alcançar a evolução em todos os aspectos da alma humana. Precisamos todos os dias trabalhar no âmbito da nossa evolução intelectual, moral, espiritual e assim sucessivamente. Então é preciso que nós deixemos muitas vezes a tirania utilizada porque temos um conhecimento mais avançado de lado e buscar na simplicidade de Jesus a capacidade de nos comunicarmos com os nossos semelhantes de forma clara, simples e objetiva. Desta forma, nós vamos estar expandindo a nossa capacidade de envolver as pessoas num campo eletromagnético cada vez mais positivo. Estaremos contribuindo para que haja paz e harmonia entre todos. Então, que nós busquemos na mensagem de hoje refletir como é que nós estamos nos comunicando. Primeiro, como é que está estabelecida essa relação interpessoal com nós mesmos? Será que nós estamos sendo tolerantes com as nossas limitações? E se nós estamos aprendendo a ter uma convivência harmoniosa e pacífica com nós mesmos, reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, com certeza estaremos abertos, tendo a sensibilidade de compreender as dificuldades, muitas vezes de entendimento do outro. Então nós saberemos utilizar a prática de Jesus. Estaremos nos comunicando com os nossos irmãos de maneira mais clara, mais objetiva, mas utilizando do nosso vocabulário palavras simples, objetivas, levando doçura na nossa voz, tendo desta forma a capacidade de compreensão do outro. E assim nós estaremos todos os dias nos capacitando para sermos auxiliares de Jesus nessa empreitada divina de arrebanhar, através dos nossos exemplos, outros irmãos que virão até nós buscar os ensinamentos através da palavra, através do conhecimento do Evangelho, para que possam também modificar a si mesmos, trabalhar melhor no campo
da comunicação interpessoal. Então, que nós possamos, através da mensagem de hoje, refletir mais sobre a maneira como nós impostamos a nossa voz no momento do diálogo, como nós utilizamos as palavras para nos comunicar com os nossos semelhantes. É preciso conhecer, principalmente numa exposição evangélica, qual o público-alvo, com quem é que eu estou me comunicando. E independente do nível intelectual, moral e espiritual daquelas pessoas, nós temos que ter a habilidade, o conhecimento para, assim como Jesus, utilizar da simplicidade, do amor, da mansuetude e da doçura. Porque no momento que a gente busca, numa casa de oração, seja num culto evangélico, seja na missa durante a homilia do padre, seja na casa espírita, seja em qualquer segmento religioso, nós buscamos palavras que pacificam o nosso espírito, que alimentam a nossa alma, para que a gente saia dali preenchido da luz de Deus. Então é preciso que nós estejamos cada vez mais atentos e vigilantes na nossa comunicação com o outro. E cada vez que a gente começar a perceber que está invigilante, que está sendo muito impositivo nas palavras, que nós voltemos lá atrás e busquemos nos ensinamentos de Jesus a sua maneira doce, simples, singela, amorosa e educativa, maneira pedagógica de ensinar através das parábolas. A lição nos recomenda a vigilância primeiro sobre nós mesmos, sobre como nós estamos administrando a nossa capacidade de comunicação com o outro. E que essa capacidade de administrar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos dá também a capacidade de percepção de como nós estamos nos colocando diante do outro no momento da comunicação. Que nós possamos cada vez mais regular o volume da nossa voz, que nós possamos utilizar das palavras mais simples possível para que a compreensão chegue para todos e principalmente para nós mesmos. Então, que neste momento, em comunhão com toda essa espiritualidade de luz que pede licença para adentrar em nosso lar, que nós possamos, unidos num só pensamento, agradecer a Deus pela nossa capacidade e alcance intelectual de compreensão da mensagem de hoje, agradecer a Jesus pela companhia e que os bons espíritos nos ajudem, através de nossas preces, de nossas vibrações, a alcançar a todos aqueles que avizinham o nosso lar. Que o Cristo Jesus, através de nossas preces, de nossas vibrações, adentre ao lar de todos aqueles que avizinham a nossa casa. Que esteja modificando não só a vibração do ambiente doméstico, mas que a centelha do Cristo possa estar iluminando a todos os corações, para que possamos alcançar do nosso convívio com a comunidade o sentimento de paz, de harmonia, de respeito, de bondade, fraternidade. Vamos com muito amor vibrar por todas as nossas casas de oração, por todos aqueles
que são seus dirigentes, seus trabalhadores, que possam estar compenetrados no trabalho, de sermos partícipes da oficina do Cristo Jesus, que possamos estar sempre de braços e coração aberto para acolher a tudo e a todos. E se oportuno for, na nossa comunicação, nas exposições evangélicas, que possamos, assim como Cristo Jesus, evangelizar os nossos irmãos com bondade, com amor, com simplicidade. Que saibamos administrar os nossos sentimentos para que não sejamos contaminados jamais pelo orgulho e pela vaidade. Que possamos fazer com que os nossos irmãos, ao adentrar nas nossas casas de oração, saiam dali, preenchidos do amor e da luz divina, através do conhecimento da palavra, através do Evangelho de Jesus. Vamos com muito carinho vibrar muita luz para todos os nossos consanguíneos. É neste momento que rogamos a Deus para que as nossas vibrações alcancem os nossos entes queridos que hoje estão na dimensão maior. Que nossas vibrações alcancem o coração de todos. Que recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor, de carinho, de bondade, de fraternidade. Aos irmãos consanguíneos que estão na morada terrena, da mesma forma, vibramos e pedimos ao Cristo Jesus que adentre não só o lar dos nossos irmãos, mas que através de nossas orações a centelha do Cristo Jesus habite o coração de cada um dos consanguíneos. Que nós possamos, através dos ensinamentos de Jesus, trabalharmos, construindo pontes eternas, laços divinos de amor, através da compreensão, do amor, da bondade e principalmente do perdão. Que possamos trabalhar para a reparação das faltas passadas. Que possamos, para com os nossos consanguíneos, nos livrar da tirania, da imposição de nossas ideias, de nossos conceitos, de nossas verdades. Mas que possamos construir juntos princípios sinceros do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, valores que vão estar iluminando o nosso espírito durante toda a nossa caminhada terrena. Agora é chegado o momento de apresentar a estes benfeitores de luz, todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto. Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe toda a nossa família, que nossa casa se transforme numa escola de bênçãos, que nós possamos trabalhar juntos para vencer todas as diferenças, todos os dias vigilantes, para que a tirania não esteja presente dentro do nosso lar, que haja amor, compreensão, carinho, respeito, bondade e perdão, porque todos nós estamos no caminho, buscando a nossa evolução, e o nosso lar é a escola bendita, é a primeira escola que nós recebemos quando reencarnamos na terra, que ela seja sempre divina. Abençoe o pão de cada dia que é colocado sobre a mesa, que a partilha seja justa e que a bondade e a fraternidade possa perpetuar dentro do nosso lar. Jesus, que todas essas energias benfeitoras que alcançamos no interior de nosso lar também estejam presentes em cada cantinho do nosso quintal, que alimentando as nossas plantas de boas energias e que elas possam trazer fluidos benéficos para alcançarmos a paz, o relaxamento, o equilíbrio e a harmonia.
Abençoe nossos animais de estimação, o local que lhes servimos a água e os alimentos. Jesus, vibramos pelo ambiente de trabalho, por todos os nossos companheiros de jornada, que nós possamos, para com estes nossos irmãos, sermos brandos e pacíficos. Que o trabalho seja ferramenta divina para burilamento de todo o nosso conhecimento, para que alcancemos no trabalho a prosperidade não só material, mas espiritual. Vibramos neste momento pelo companheiro de trabalho de mais difícil convivência. Que nós estejamos utilizando dessas dificuldades para exercício da tolerância, da bondade, do perdão, do amor e da fraternidade. Vibramos também, Jesus, por todos os lares, por todas as famílias, onde existem os corações partidos pela dor do luto, que o Senhor estenda a sua luz divina, curando toda essa dor. Que nós possamos, através de nossas vibrações, chegar a todos estes irmãos. E que a prece seja o link sagrado entre os que ficaram para com os que se foram. Que eles sejam acolhidos verdadeiramente em uma das moradas da casa do Pai. E que estes laços de união fraterna jamais sejam desfeitos, que se perpetuem através da oração. Abençoa, Jesus, os lares desfeitos pela imposição das palavras, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela tirania. Que haja, Senhor, a vacina sagrada do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, para que seja reconstruído todos estes lares através do amor maior, através do perdão, através da fraternidade. Abençoa, Jesus, as famílias que sofrem pela enfermidade do ente querido, que neste momento seja transmutado para os irmãos que estão enfermos em seus lares a vacina da cura, através das energias, através do poder, da força da oração. Abençoe todas essas famílias que padecem pela dor e pela enfermidade do seu ente querido. Que possam permanecer unidas em oração, confiantes sempre na proposta divina do Criador para cada um de nós. Abençoa, Senhor, os lares que hoje estão padecendo pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia justa. Contempla os nossos irmãos, através da bondade, da fraternidade, das mãos humanas, de serem abençoados com a dádiva do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Abençoa, Jesus, toda a nossa humanidade, que nós possamos sermos um só povo, uma só nação, que perpetue entre nós os princípios e os ensinamentos do Cristo Jesus, de sermos uns pelos outros, de estarmos atentos e vigilantes para assistir aos nossos irmãos em todas as suas necessidades, materiais e espirituais. Abençoa, Jesus, todo o nosso planeta Terra. Abençoe a humanidade. Que nós possamos, Senhor, trabalhar unidos no propósito maior de contribuir com o Cristo Jesus na iluminação da Terra, através de nossas vibrações, de nossas orações. Abençoe, Jesus, todos os dirigentes de grandes nações. Abençoe para que seja entre nós, em comunhão de espírito, em comunhão de vibrações, alcançado a paz mundial, o fim das guerras. Abençoe a nossa pátria, o nosso mandatário maior. Abençoe o mandatário do nosso estado, o mandatário do nosso município. Todos estes poderes constituídos
para administrar as necessidades do povo. Abençoe os irmãos que padecem pelas enfermidades nos hospitais, aqueles irmãos que padecem nas ruas esmolando pão. Abençoe, Senhor, para que nós possamos, através do culto do Evangelho no lar, trabalhar primeiro pela autotransformação de nós mesmos, trabalhar pela transformação da nossa família, levando estes princípios e valores para o nosso ambiente de trabalho, para dentro das instituições que nós servimos, para as casas de oração, para o convívio salutar, pacífico e harmonioso com a coletividade. E assim, lhe agradecemos, Jesus, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que o Senhor esteja conosco, através da oração do Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada, Mãe, e a todo o corpo celestial que veio celebrar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja. Envolvidos por toda a luz interior que todos nós possuímos, centelha divina que herdamos do Pai Celestial, vamos externar a nossa gratidão ao Pai da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pelas bênçãos de ter a terra como casa divina, escola de trabalho e reparação. E em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, vamos agradecer a Jesus pelas bênçãos do seu Evangelho, que nos ajuda como ferramenta divina a sermos cooperadores de nosso espírito no trabalho de autoiluminação de nós mesmos. Que o Evangelho de hoje seja fonte de bênçãos e de luz, não só para o trabalho de limpeza, de organização, de reparação do campo vibracional de nosso lar, mas que também o Evangelho seja fonte de bênçãos de transformação de nós mesmos, que o passe seja um instrumento divino, energias que irão nos ajudar no trabalho de restauração da saúde do corpo e do espírito, fonte inesgotável de luz para que todos nós encontremos a paz interior, a harmonia, o equilíbrio. De energias renovadas, agradecemos ao Pai pela oportunidade de darmos continuidade à nossa caminhada na esfera terrena. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte fecunda e infinita, que seja o medicamento reparador da nossa saúde, que cure as dores do corpo e da alma, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 145, Obreiros. Abaixo, uma epístola de Paulo, que está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Abaixo desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem que nos convida à reflexão
sobre o trabalho que nós desempenhamos na terra. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor. A busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, com verdade além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e assim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtivas. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, no campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. E aí, o que a gente tem de considerações sobre um texto tão didático e tão autoexplicativo? Então, obreiros quer dizer trabalho. E trabalho significa respeitar todos os talentos que o Criador confiou em cada um de nós para darmos prosseguimento à nossa caminhada no campo evolutivo do Espírito. A Terra é um dos planos abençoados do Pai, onde nós temos como escola bendita da vida todas as oportunidades para dar prosseguimento ao trabalho que se faz necessário, à evolução do espírito. Todos nós somos seres inacabados. Estamos em processo contínuo de construção, de elevação do campo intelectual, moral e principalmente espiritual. Todas as tarefas que desempenhamos na terra com amor, com dedicação, com lealdade, é de suma importância para o Criador. Nós somos de suma importância uns para os outros. Necessitamos do trabalho essencial, do coletor de lixo que colocamos na nossa porta. Necessitamos do trabalho essencial do lavrador, do jardineiro, do médico, do enfermeiro, do trabalhador doméstico. Todas as tarefas são essenciais
Porque assim como nós necessitamos do trabalho do outro, o outro também necessita do nosso trabalho. Como é que nós desempenhamos estas tarefas? Será que nós somos leais às bênçãos da saúde para desempenhar com amor os talentos que o Senhor nos confiou? Muitas vezes não. Muitas vezes nós reclamamos muito e agimos pouco. Muitas vezes nós nos dedicamos à nossa tarefa acreditando que somos os únicos que têm importância para Deus. E na verdade não, porque todos nós somos filhos amados do Pai e todos nós somos espíritos de suma importância para o Criador. Então, que nós possamos, ao longo de nossa marcha, todos os dias, agradecer a Deus pelas bênçãos do renascimento, pelas bênçãos do trabalho, pelas bênçãos do ofício que o Senhor nos confia. E aí, quando nós deixarmos a morada terrena, nós iremos encontrar com nós mesmos, diante das nossas ações, durante a nossa caminhada na terra, na vida, que foi que nós produzimos? Frutos que serviu para alimentar a nós mesmos e aos nossos semelhantes? Ou será que nós fomos ervas amargas, que deixamos para trás um rastro de dor, de sofrimento, de amargura? Será que nós encontraremos novas oportunidades de voltar à morada terrena para reparar todas as nossas faltas? Ou será que nós teremos que reencarnar em moradas mais primitivas para aprender com os nossos próprios erros e à custa de muito trabalho, de muito suor, realizar a reparação? Então que nós analisemos. Será que nós estamos sendo leais ao Criador, respeitando a capacidade intelectual? Será que nós estamos sendo obreiros divinos, trabalhando com lealdade, desenvolvendo cada dia com aprimoramento todas as tarefas que nos são confiadas, seja no aparelho doméstico, seja no trabalho, seja no convívio com a coletividade? Como é que nós estamos nos comportando como filhos de Deus, alunos da morada terrena? Será que nós estamos utilizando com sabedoria esta escola divina que o Pai proporciona para nós todos os dias, as oportunidades para o trabalho de reparação e do campo da evolução? Então que nós, durante a semana, façamos todas estas perguntas a nós mesmos e com certeza iremos encontrar as respostas dentro de cada um de nós. E que nós tenhamos a sorte, a maturidade de sermos acolhidos na casa do Pai como obreiros divinos, como aqueles que não buscaram durante a caminhada na terra a santificação de si mesmos, mas aqueles que não perderam tempo durante a existência na terra para o trabalho de aprimoramento das suas capacidades intelectuais, morais e consecutivamente elevando o espírito num patamar mais iluminado, mas sem com isso estar convencido de que alcançou na terra a santificação. Que nós, ao retornarmos às moradas celestiais, que possamos ter a consciência
daquilo que realmente importa para a nossa bagagem. Que nós tenhamos ao longo da vida a oportunidade de trabalho para a reparação de todas aquelas mazelas que muitos de nós ainda carregamos no espírito, que é as chagas do orgulho, da vaidade, da maledicência e da maldade. Que nós possamos nos ocupar sim do nosso ofício, das tarefas que nos são confiadas para aprimoramento do campo intelectual e moral, mas que saibamos também, ao longo de nossa caminhada, nos despir da túnica inútil do orgulho, da vaidade, da maldade, da prepotência e da ganância. Seremos espíritos mais leves, mais etéreos, nos ocuparemos mais, além de cuidar com amor, com zelo, com dedicação do ofício que o Senhor nos confiou, iremos encontrar tempo para nos dedicarmos às virtudes do perdão, do amor, da bondade, da fraternidade, da assistência ao nosso próximo, e assim estaremos inseridos nessa escola bendita que é a Terra, convicto de que estamos fazendo a nossa parte, sem nos envaidecermos pelo trabalho de auxílio ao nosso próximo, porque hoje estamos dispostos a auxiliar os nossos semelhantes, mas amanhã pode ser que nós também necessitemos do auxílio do nosso próximo. Então, que nós nos ocupemos em ser obreiros divinos e leais do Criador, mas que também nos alistemos no exército do Cristo Jesus para ser cooperadores e partícipes de sua obra, fazendo com que a terra seja um campo de bênçãos e de luz para todos. Busquemos sempre nos ensinamentos do Cristo Jesus fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos. Que o Cristo Jesus nos capacite todos os dias para o trabalho que se faz necessário ao envolvimento das causas sociais, no atendimento, no auxílio às necessidades dos mais fracos, orando por aqueles que passam por dores e fraquezas morais, orando por todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, rogando a Deus pela assistência dos que estão nos presídios, alimentando com o pão todos aqueles que batem à nossa porta, esfomeados, trabalhando nas casas de oração, nos ocupando com a missão evangélica de levar aos nossos semelhantes o pão da vida. Então, que nós utilizemos com sabedoria o tempo que nos é concedido nesta morada divina chamada Terra, para a construção de nós mesmos, e que nós, ao retornarmos à casa do Pai, possamos retornar mais humanizados, mansos e pacíficos, aceitando do Criador a morada que for concedida a nós por merecimento, de acordo com o nosso trabalho, e que nós sejamos sempre justos e leais às causas do Cristo Jesus, que nós sejamos gratos ao Pai por todos os talentos que nos confiou, e desta forma nós teremos a esperança de retornar à casa do Pai como obreiros divinos e leais, porque cumprimos com a nossa parte enquanto viajores da terra.
É o que a gente pode aqui acrescentar numa lição tão divina, onde Emmanuel traz para nós uma mensagem nos alertando sobre a importância de sermos obreiros de nós mesmos, obreiros leais aos ensinamentos e à vontade do Pai. E é com esse sentimento de gratidão que nós, nos recursos sagrados da prece, nos recursos de nossas vibrações, nos unimos aos tarefeiros celestiais para vibrar paz e luz à nossa comunidade, aqueles que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que estão próximo de nós. Que sejamos sempre dignos e merecedores da companhia de todos estes irmãos. Vibremos paz e luz para todos os templos de oração, que sejam casas benditas, onde nós possamos estar dedicando parte do nosso tempo para levar aos nossos irmãos os ensinamentos do Mestre Jesus, a palavra que ensina, que evangeliza, que cura e que liberta. Vamos dedicar um pouco das nossas vibrações à nossa família, aos que se encontram na morada do Pai, que receba as nossas mais sinceras vibrações de amor, que alcance nos educandários da alma a oportunidade de trabalho para a iluminação de si mesmos. Aos que estão na morada terrena, que receba as nossas mais sinceras vibrações, que o lar seja transformado, mas que a transformação maior seja do coração de cada um dos nossos irmãos. Que as bênçãos dos laços consanguíneos possa dar a nós a oportunidade de construir pontes e laços de amor eterno, de amor, de bondade, de perdão e fraternidade. Apresentamos agora aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto. Que nossa casa seja uma casa abençoada, escola divina de trabalho para a reparação de todas as nossas faltas, escola de construção dos princípios e dos valores, do caráter humano, que nos ajuda no trabalho de evolução da alma. Que possamos ser uns pelos outros, não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos de dificuldade, onde chega as provas da enfermidade, da falta do trabalho, de todas as necessidades que todos nós estamos sujeitos a passar aqui na Terra. Que a família seja o porto seguro para cada um. Que Deus abençoe este Evangelho e que nós possamos, durante os trabalhos desta manhã, trabalhar não só na limpeza, na renovação do campo vibracional de nossa casa, mas também trabalhar arduamente no campo da renovação íntima de cada um de nós. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar estejam presentes no nosso quintal, que seja alimento para as nossas plantas, para os nossos animais de estimação. Vibremos com muito amor, paz, luz, renovação do campo vibracional do nosso ambiente de trabalho, pelos nossos companheiros de jornada, para que possamos alcançar a paz, a harmonia no convívio durante a semana e que o trabalho seja fonte divina, onde nós possamos, através de nossas tarefas, alcançar não só a prosperidade material, mas principalmente espiritual. Vamos vibrar com muito amor por toda a nossa família universal, onde pulsa o coração humano Jesus. Que as nossas vibrações possam chegar, trazendo a modificação interior dos nossos semelhantes. Vamos vibrar por todos os lares para que todos alcancem
a paz e a harmonia que nós recebemos durante o culto do Evangelho em nossa casa. Vibremos pelos lares que padecem pela dor do luto. Que o Senhor possa, Jesus, transformar estes corações. Que a prece seja o link sagrado para com os que ficaram na dimensão terrena e para com os que alcançaram a dimensão maior. Vamos vibrar com amor por todos os parentes que padecem com a enfermidade do seu ente querido. Jesus, que através de nossas vibrações, os nossos irmãos que padecem com a enfermidade possam alcançar a cura. Vibremos, Senhor Jesus, com muito amor, pelos lares desfeitos, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pela ganância. Que nós possamos utilizar dos laços consanguíneos para construir pontes e laços de amor fraterno, através da bondade, da fraternidade, do perdão. Que o amor possa perpetuar entre todos nós. Que a família seja célula divina de transformação da sociedade para que seja mais justa, mais pacífica, mais amorosa. Jesus, abençoe os lares que padecem pela dor, da falta do trabalho, do pão de cada dia. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os nossos semelhantes. E agora é chegado o momento do passe. Que o passe seja o instrumento divino. Que todas as energias transmutadas para nós seja o alimento sagrado do nosso espírito. Energias renovadoras de nossas forças. Bálsamo curativo para todas as feridas que nós carregamos no corpo e na alma. Jesus, renova nossas forças, ilumina os nossos passos à medida que vamos caminhando para alcançarmos o progresso de iluminação do nosso espírito enquanto viajores da terra, enquanto habitantes desta casa divina que o Pai Celestial nos oferta como morada provisória. Jesus, abençoe a água que nós colocamos sobre a mesa, que ela seja fonte divina, rica de todos os nutrientes, bálsamo de alívio de todas as nossas aflições, o remédio curativo para todas as nossas dores. Abençoa, Senhor Jesus, toda a nossa família para que a semana vindoura seja de paz, de luz, de harmonia, de conquistas não só para o campo material, mas principalmente espiritual. E avançando em nossas vibrações, pedimos por toda a nossa terra, que o povo possa alcançar a compreensão de que somos uns pelos outros, que nós possamos ser um só povo, uma só nação, trabalhando de forma que possamos alcançar a paz na terra, a partir da paz interior que nós alcançamos através da reforma interior de nós mesmos. Abençoe a nossa terra, abençoe os povos, as nações que padecem pela dor da guerra. Abençoe os mandatários destas grandes nações, para que possam, Senhor, recolher as armas, ser pacíficos e cuidar dos interesses dos povos. Que a terra seja campo de bênçãos e não campo de lutas. Abençoe o nosso país, o nosso mandatário maior, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe todas as instituições públicas que possam atender na medida do possível toda a comunidade, principalmente aqueles irmãos que se encontram
em completa vulnerabilidade social. Abençoe as instituições de ensino, que as escolas tenham o propósito não só de trabalhar no avanço do intelecto dos indivíduos, mas que possam trabalhar no aprimoramento do campo moral, intelectual, despertando sempre no indivíduo o amor, a bondade, a fraternidade. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso planeta Terra, que nossas vibrações possam tocar os céus e que elas possam ajudar o Cristo Jesus na transformação do campo eletromagnético da nossa Terra. E agradecendo a Deus e a Jesus e a todo o corpo celestial por este momento, vamos encerrar o nosso Evangelho com a oração do Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a companhia de todos os anjos celestiais, por mais este estudo, por mais a realização deste Evangelho em nosso lar, que assim seja.